sim. Agora, voltando numa dor que o Ramon destacou aqui, ainda assim, aí o que eu quero saber é o seguinte: é possível ler mais rápido e de alguma forma reter mais informação? Ou toda leitura apressada ela é prejudicial? Leitura dinâmica, essas É paradas. técnica de leitura dinâmica, isso funciona mesmo? Isso é importante. Vamos falar disso. Inclusive, eu falo disso no meu livro, né? Primeira coisa, leitura. Tinha um pesquisador, infelizmente faleceu tem pouco tempo aqui no Brasil, ele não era brasileiro, mas ele atuou por mais de 20 anos como chefe do Departamento de Pesquisa da Memória aqui no Brasil, lá no Sul. Era aqui no Brasil, em termos de estudo da memória, o pesquisador mais reconhecido no Brasil e reconhecido também na Europa, nos Estados Unidos, era o Ivan Esquerdo. Faleceu tem pouco tempo. No livro do Ivan mesmo, né, nas palestras dele, ele fala a leitura é a atividade nervosa que mais exige do nosso cérebro. As pessoas às vezes acham assim, ele mesmo falava, a pessoa acha que às vezes fazer uma palavra cruzada, esse tipo de coisa que é ótimo para a memória. É bom? Mas ele falava assim, a leitura é a melhor atividade nervosa. Por quê? Porque ela exige uma combinação em alta velocidade de várias memórias. Você precisa ter memória visual, memória verbal, você tem que estar ali o tempo inteiro ali, de algum modo. São várias memórias, porque quando você lê uma letra, você pega aqui vamos dizer que, sei lá, pega aqui pesquisa, por exemplo. P, você tem que associar o P lá no seu cérebro, você aprendeu quando você era criança. Aí você junta com E, né? P, aí PE, aí você vai associando. Isso, ao mesmo tempo, exige uma memória verbal, como uma memória visual, que você precisa, né, da visão, como ao mesmo tempo a letra em si, além de ser, vamos dizer, algo verbal, ela é uma figura. Um hierógrafo, né? Porque ela é um desenhozinho. Então, quando você está lendo, na verdade, você exige do seu cérebro, muito do seu cérebro. Então, ele dizia, quer, de algum modo, melhorar a sua capacidade, leia. Inclusive, há pesquisas, né, mundiais, as pessoas que mais leem são as que têm menos problemas cognitivos ao longo da vida, principalmente Alzheimer. Então, jornalistas, professores, no mundo são os que têm menos problemas cognitivos, têm Alzheimer, essas coisas. Por quê? Porque leem. E leem uma atividade cognitiva que exige muito do seu cérebro. Então, você está ali o tempo inteiro exercitando. Mas a pergunta do Diego foi, mas e aí, é possível ler mais rápido? Isso é bom? Certamente é bom se você ler mais rápido. Por quê? Evidentemente, se nós estamos falando, por exemplo, de um concurseiro, se eu leio mais rápido, eu leio 2 livros, enquanto o cara que está concorrendo comigo, se ele está lendo mais lento, ele lê 1, óbvio. Eu estou na vantagem nesse sentido. Então, ler mais rápido é bom. Sim. A questão é como ler mais rápido. E aí o próprio Ivan Esquerdo, que é esse grande pesquisador respeitado mundialmente, dizia, leia. Existem cursos, né, de leitura dinâmica, que é o que você falou. Esses cursos ajudam? Ajudam. Mas eu até no livro eu falo sobre isso. Eu recomendo? Não recomendo. Por quê? Porque neste meio, e eu inclusive eu pesquisei muito, eu posso, assim, né, talvez eu vou ser injusto em falar isso, mas 99% dos que eu vi são pessoas, vamos dizer, de má fé. São picaretas que estão querendo ganhar dinheiro fácil do povo. É gente vendendo delírio. Você entra no Instagram hoje em dia, rede social de maneira geral, tá lá um cara, como ler qualquer livro em 40 minutos e reter o conhecimento. Vai ler um tratado de Aristóteles em 40 minutos, ou um tratado, sei lá, de Hegel. Vai ficar tipo assim, o que esse cara falou? Não tem como. Então, assim, a velocidade, inclusive, da leitura depende muito do que você está lendo. Você está lendo uma revista, você está lendo uma revista informativa, tranquilo, você pode ler ali da velocidade que você quiser. Você está lendo, sei lá, uma revista em quadrinho, a velocidade de leitura fica a seu critério. Quando você está lendo um texto muito denso, que tem um volume de informação denso, você precisa, inclusive, raciocinar a respeito daquilo para você internalizar, você tem que ler de maneira mais pausada, né? Por mais que... Mais pausado que eu falo, não é igual uma tartaruga, não, né? Eu tô falando assim, você não precisa... É o que a gente estava falando do livro, né? Você não precisa engolir o livro inteiro. Vai com calma, né? Vamos dizer assim, vai digerindo a informação, vai ali mastigando a informação, até para você não ter uma indigestão depois. Então,
Melhor coisa para ler mais rápido, sem dúvida, você construir o hábito de leitura. Li bastante. Quanto mais você lê, mais rápido você lê. Quando eu tava... Como ler um livro de 40 minutos? Lê 1000 livros antes. Lê 1000. Aí... E mesmo assim, na verdade, você não vai ler um livro. Eu tenho vários livros. Se se tratar de filosofia, por exemplo, você lê em 40 minutos, você não vai entender absolutamente nada. Eu perguntei isso, tem um amigo meu que uma vez ele fez isso. Ele pegou um livro, era um livro de... o tema era aborto até. Pegou um livro assim, era um livro de, sei lá, 150 páginas. Aí ele pegou 15 minutos, cara. A ideia, ele falou assim, não, porque na página tal, o autor citou isso. Eu falei, isso, cara, eu achei ele meio bizarro. Mas a gente tentou te vender o curso? Não, ele era meu amigo. No mínimo. Mas ele já leu antes, né? Mas isso existe mesmo. Pode acontecer isso. Sim, não. Óbvio, tem gente que tem uma capacidade maior de recordar. Mas assim, você pegar a média geral, as pessoas normais, que são a grande maioria, para você ler mais rápido, construa o hábito de leitura. Por exemplo, quando eu estava na graduação, até a graduação, na verdade, eu não gostava muito de estudar. Eu era um aluno bem mediano para ruim, assim, eu não gostava muito de estudar. Quando chegou na graduação, eu falei, não, agora eu tenho que mudar minha história de vida. Eu não quero ser mais esse aluno. E aí eu comecei a estudar e levar o estudo a sério. Mas aí eu lia meio que em câmera lenta. Com o passar dos anos, né, assim, mestrado, doutorado, obviamente que eu já tive uma carga de leitura grande, hoje eu leio muito mais rápido. E eu leio mais rápido, e aí não é só ler mais rápido, é ler mais rápido mantendo a concentração. Porque também não adianta nada você ler rápido e não lembrar nada. E não lembrar nada e não conseguir manter a concentração. Então, como você construir esse hábito? Lendo. Existem cursos de leitura dinâmica? Existem. Podem ajudar? Podem. Eu recomendo? Não recomendo, porque a grande maioria dos cursos que eu já pesquisei, inclusive de livros de leitura dinâmica que eu já li, o que está lá, na verdade, não funciona. Na verdade, pessoa que eu até tenho hábito de chamar para meus alunos, quando os alunos comentam comigo alguma coisa do tipo, é o vendedor de sonho, é o vendedor de delírio, né? Hoje na internet tem muita gente vendendo assim, milagre. Óbvio, tem gente profissional sério? Tem. Se você quiser fazer um curso nesse sentido, ache esse profissional. Mas a grande maioria tome cuidado, porque são pessoas que inventaram algo simplesmente para ter um retorno financeiro e que você, sem preocupar com quem está comprando. Mas funcionam, né? Eu acho até interessante ter falado isso pelo seguinte. Eu acho que o grande lance é filtrar o picareta mesmo. Porque eu lembro na época da faculdade, cara, todo ano eles autorizavam alguém a fazer propaganda de curso de leitura dinâmica ou memória fotográfica, né? Sempre alguém lá e falava por 10 minutos, fazia algum truque de mágica lá pra impressionar a galera, pra galera vender. Colocava palavras aleatórias, lia que nem um louco lá. E aí o que me chamava a atenção era o seguinte, toda vez que eu pegava o sumário do curso, eu ia guardando na minha mochila. E depois quando eu comparava, cada um falava uma coisa. Então a impressão que eu tinha que cada um tinha o seu próprio curso de leitura dinâmica. Entendi. Não existia um fundamento único. Você até falou de livro, eu nunca ouvi falar de livro, não cheguei a ter... Porque assim, eu cheguei a usar uma técnica de leitura dinâmica, mas que não renderia nenhuma página de um livro, era algo muito simples. Aí eu fico pensando, como que alguém vende um curso de algo tão simples? Porque basicamente o que eu fazia era uma técnica que treinava o globo ocular. Não é nada místico, não é nada... Assim, basicamente é isso mesmo. Isso, é uma técnica de globo ocular. Algo que quando você tem uma carga de leitura alta, naturalmente você vai criando esse hábito. Exatamente sua leitura, né? Vamos dizer, o seu globo ocular ali, ele já começa a processar tudo mais rápido. Exatamente. Você começa a movimentar mais rápido. Esse treino do globo ocular que eu fazia, ele me deu resultado. Eu realmente lia mais rápido, eu realmente absorvia mais. Mas aí tem um problema. Quando eu parei de treinar, eu perdi. É igual quem vai pra academia. Você para de treinar, você vai voltar a estacar zero. Só que os cursos que eu vi algumas pessoas vendendo eram cursos mais místicos, eram cursos que falava de mentalidade e não tinha nada a ver. Então tem realmente muito picareta que vende a leitura dinâmica, mas que não é leitura dinâmica, é mais autoajuda do que leitura dinâmica. Então, o grande lance é saber fazer esse filtro mesmo, né? Inclusive, né, até voltando que vocês me perguntaram lá no início, foi até um dos motivos que eu ter escrito esse livro e ter pesquisado, porque assim, existem hoje em livros de como estudar para concurso, como passar em provas e tal, ou na internet, curso nesse sentido, a grande maioria, né, traz informações completamente erradas, que na verdade, em vez de ajudar a pessoa, vão prejudicar. E aí depois que eu li isso, depois que eu já estava na área da neuroeducação que eu li, eu falei, opa, vou tentar aqui dar minha contribuição, porque tem muita coisa errada. E o pessoal, eu não sei se eu não sei se é um defeito, uma qualidade, mas assim, eu sou extremamente ético e eu acho que tem hora que isso até é ruim, porque eu sou muito metódico com tudo.
E assim, eu preocupo muito de, sei lá, não vender delírio pro povo, sabe? E tem gente hoje, assim, vocês devem acompanhar Instagram, TikTok, tanto nessa área educacional, é a área de economia. O cara, às vezes, lê um texto lá de 3 páginas, aí o cara monta uma rede social para ensinar o povo como investir na bolsa. O cara leu 3 páginas sobre o assunto, aí do nada ele acha que ele é o expert do assunto, começa assim. Que pega uma geração também que quer isso, né? Imediatista. Tem uma geração que quer esse negócio rápido. Fácil, né? Algo fácil. Não, mas eu falo assim, o sujeito se coloca numa condição de autoridade sobre o assunto sem nem pesquisar o mínimo. Eu acho isso assim, um cúmulo da antiética, sabe? Porque para mim, assim, existe o cara de má fé, que é aquele cara que fala assim, eu vou montar um curso, por exemplo, de leitura dinâmica para enganar o povo. Eu sei que isso aqui não funciona, mas eu... Então já é o cara de má fé. Mas para mim também, até como pesquisador, para mim também é má fé o sujeito, por mais que ele não tenha esse pensamento, ele se propõe a fazer algo ou explicar algo para as pessoas sem pegar uma base. Assim, eu acho isso o cúmulo do absurdo e é o que mais está tendo hoje, seja nessa área que a gente está discutindo, como passar em prova, melhorar a memória. O cara lê um folhetim lá do negócio e se propõe a ensinar as pessoas sobre economia, por exemplo. Hoje, você abre o TikTok, hoje não sei se é para mim, não sei se aparece só para mim, mas assim, aparece demais o cara, como investir em bolsa, as 10 melhores ações para você investir. Aí você vai olhar pro cara, assim, o cara, tipo assim, começou a estudar aquilo tem 3 dias. Day trader tem um em cada o cara faz economia, às vezes, tipo, 5 anos, às vezes sai da faculdade, o cara ainda tem que aperfeiçoar para ter um domínio melhor. E aí o cara lê um negócio...